Eu gostaria de perguntar para você: quantas aqui foram atacadas pelo amor de Deus ali na entrada? Cadê as atacantes? Cadê aquelas loucas? Ah, vocês estão aí, que interessante. Jesus, quase chamaram a polícia, gente. E quando eu entrei por aquela porta, eu falei: Deus. Geralmente nós começamos o culto, o louvor, com músicas de celebração, é ou não é? E aí eu olhei para aquela porta e falei: Deus, aqui já tem a celebração. Porque nessa tarde nós colocamos a nossa melhor roupa. Sim? Sim. Yes. Olhamos para a paleta. Tenho certeza que muitas se desesperaram porque não conseguiram encontrar exatamente aquela cor. Quantas? Mas tentaram encontrar, por quê? Porque nós queríamos estar, né? E algumas olharam certamente e falaram assim: pra que essa paleta? Que palhaçada, pra que isso? Eu entendo. Sabe por quê? Porque você já aprendeu a não se priorizar. E pensa que detalhes como esse você não merece viver. Olha e fala: pra quê? Pra que esse momento? Pra que escolher paleta? Pra que isso? Pra que fazer as unhas? Pra que fazer o cabelo? Pra que isso? Eu não é. Porque você olha pra você mesma, se olha no espelho e fala: pra quê? Ah, princesa de Deus, sabe pra quê? Porque você é alguém tão especial que Deus, aquele Deus maravilhoso que te escolheu antes mesmo de você nascer, esse Deus que tem cuidado de você quando você nem lembra mais de cuidar de você mesma, Ele manda amigas. E nessa tarde Deus mandou amigas para te tirar de casa, para te tirar daquela cama, é ou não é? Porque muitas aqui tiveram que ser arrancadas da cama. Colocou umas loucas apaixonadas por Jesus naquela porta, para nos lembrar que o reino de Deus muitas vezes precisa nos sacudir. Mandou uma paleta que nós não conseguimos encontrar a cor exata, mas pelo menos tinha lá alguma coisa para dizer: ei, se prepara. E aquelas que não puderam, eu quero te dizer: você tá linda do mesmo jeito. Mas eu quero te dizer que Deus trouxe você nessa tarde aqui para você lembrar que você é uma guerreira. Deus, eu não aguento mais guerrear. Ei, então espera o seguinte, porque só quando Jesus Cristo chama o meu nome e o seu é que essa guerra termina. Desculpa, eu queria te dizer outra coisa, mas essa é a realidade. Quando Ele chama o meu nome e o seu é que a guerra termina. Então, se existe guerreiras aqui neste lugar, em nome de Jesus, erga bem alto as suas mãos. Existe guerreiras aqui nesse lugar que vieram nessa tarde dizer: Senhor, eu quero de volta. Eu quero resgatar, Senhor. Eu quero me resgatar, eu quero ser resgatado. Eu quero resgatar a minha casa. Eu quero resgatar, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Ei! Então, em nome de Jesus, você vai começar falando assim: lutamos com armas de fé. Me ajuda aí. E nada irá resistir enquanto adoramos. Você está entendendo isso? Em meio às tribulações, o nosso nós o adoramos. Que venceu e nos fez mais que vencedores. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é.
Deixe Ele se manifestar em você. Santo, Santo Ele é. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará neste lugar. Eu creio sim, eu creio em Ti, Senhor. De 2000 anos atrás, a minha vitória e a sua foi conquistada há mais de 2000 anos atrás. O perdão para mim e para a sua vida já foi conquistado há mais de 2000 anos atrás. Aleluia. Põe a mão no seu coração e cante ao Rei dos Reis. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, e o peso do pecado Ele levou.
chega na igreja e você diz muitas vezes a paz do Senhor, ou você diz boa noite, ou você diz graça e paz. Eu não sei como é que você cumprimenta quando você chega na igreja, mas eu tenho que te contar algo. Você sabia que na igreja primitiva, lá atrás, há mais de 2000 anos atrás, quanto tempo eu disse? Há mais de 2000 anos? A igreja primitiva dizia assim, ó, Maranata. Sabe por quê? Eles tinham que lembrar uns aos outros: o nosso rei está voltando. Então eles diziam, se cumprimentavam, Maranata. Se passaram mais de 2000 anos, e se não fosse alguns loucos que muitas vezes a gente olha e fala, tudo isso aqui é loucura, mas a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é assim mesmo. As coisas de Deus são loucura para esse mundo. E se eu e você não passarmos essa santa loucura adiante, ei, nós não sabemos. Obrigada, meu amor. Nós não sabemos. Nós não sabemos se ele volta hoje. Nós não sabemos se ele volta amanhã. Ah, eu não sei se ele volta no mês que vem, daqui a alguns anos. Eu não sei. Eu já estou aqui falando, Senhor, eu estou sentindo que o Senhor está às portas. É sério, hein? Mas eu quero te dizer o seguinte: eu quero que nós possamos nessa tarde, em nome de Jesus, abalar esse bairro, essa cidade, amém, esse estado. Você está preparada para isso? Para anunciar, para lembrar este lugar, a pessoa que está do lado de você, ao seu lado, que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está voltando. Então você pode cumprimentar sua irmã dizendo, Maranata. Ele vem, Maranata. Abraça ela, abraça ela, abraça, 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 em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Meu Deus, já foi. Vamos adorar ao Senhor. Volta, é isso aí. Levanta a mão aí, em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos e nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és.
sua oração. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe,
clima agora, porque já estava na unção aqui. Meu Deus do céu, que unção, que bênção, que coisa maravilhosa. Você viu, né, Gustavo? Ela me chamou para cantar. E você tá perdendo, hein? Gente, que presença, que tempo maravilhoso. Olha, Deus tem muita coisa para fazer hoje ainda. Aproveita que seu marido ficou com seus filhos. Vamos tirar esse tempo aqui para a gente aproveitar na presença do Senhor. Tem muita coisa para acontecer, sabe? Nós temos orado por esse final de semana. Tem mulheres orando, intercedendo para que esse seja um divisor de água na vida de cada uma de nós. Amém? E pra gente não perder mais tempo, eu vou chamar a pastora Thalita Pereira. Quem diria que um dia eu ia estar aqui e falar assim, eu gostaria de chamar a pastora Thalita Pereira. Deus é maravilhoso. Pastora, a gente está muito feliz com a presença. Fernanda, muito obrigada. Nossa, que unção. Meu Deus, vocês são maravilhosos. Pastora vai estar falando agora aos nossos corações. Nós vamos estar orando agora. Já chegou alguém ali para trazer o púlpito para nós. Amém. Amém, Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar, Deus. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor separou esse tempo, Deus, para falar aos nossos corações. Deus, o Senhor separou mulheres aqui, não foi por acaso, Senhor, mas o Senhor já tinha algo escrito nesse dia sobre as nossas vidas. Deus, que o Senhor continue usando tudo que for acontecer aqui em prol, Deus, das nossas vidas, Senhor. Usa a pastora Thalita com poder, autoridade, Deus, em nome de Jesus. Que tudo que for falado aqui, toda palavra, toda ministração, ó Deus, que entre, Deus, encontre no nosso coração uma terra fértil, Senhor, que nós não venhamos sair daqui da mesma maneira, Deus, mas sair daqui mulheres resgatadas, mulheres posicionadas em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Mais uma vez nós dizemos, Espírito Santo, fica à vontade neste lugar, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graça e paz, mulheres lindas, amém? Amém. Não, gente, vamos dar um amém mais bonito. Graça e paz, mulheres lindas, amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu tirar esse silêncio aqui. Que alegria estar aqui mais uma vez. Gente, já sou de casa. Já sou de casa. Gente, o tanto que o pastor Edson e a pastora Gisele, Idriele e toda essa igreja são legais. Verdade? É ou não é? Mas eu já ri tanto nesse carro com esse pastor. Eu falei, pastor, não dá certo não. Eu e tu, eu não sei quem é o pior. Porque ele brinca de um lado, eu brinco do outro. Ele faz uma graça do lado, eu faço uma graça do outro. Eu falei, pastor, não dá. Não dá. A gente já tá aqui assim, livre, totalmente livre. E eu amei, eu vim aqui no ano passado. Foi esse ano, gente do céu. Foi esse ano, Adriele. Meu Deus, eu achei que tinha sido no ano passado. Glória a Deus. Então voltei 2 vezes no mesmo ano. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui com vocês. Já virei best friend de Adriele. Filma, tá filmando aqui. Gente, o tanto que ela é, meu Deus do céu, o tanto que eu fiquei impactada com o testemunho dela. Falei, gente, eu vou até abrir um podcast só para entrevistar dela, para contar o testemunho dela. Meu Deus, ainda não fiz não, mas Deus, vou fazer. Com fé em Deus. E gente, como é que a gente canta depois agora? A gente canta em casa e diz, Deus, o Senhor está recebendo? Tenho certeza, Pai, glória a Deus, que eu tenho uma identidade bem firmada, eu sei que Ele recebe. Glória a Deus, porque senão depois de hoje eu não ia ter muita certeza. Pode sentar aí no seu lugar. Coisa linda ver todo mundo combinando. Eu confesso a vocês, gente, passando calor, frio, eu vou ficar com esse casaco, senão eu vou sair da paleta. Entendeu? Me mandaram a paleta, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir na paleta do outono. Aí aquela coisa, né? Eu já estava assim, já querendo mergulhar nesse casaco, já tinha um tempo. Eu falei, preciso. É a paleta lá da igreja, preciso. E aí, eu não vou tirar o casaco, porque senão eu vou sair da paleta. E todas nós estamos na paleta, amém, gente? A gente brinca assim, mas esse é um momento tão bom, tão gostoso para nós que somos mulheres. É como o Adriele falou, é o dia que a gente tira
para sentar, para ouvir, para aprender mais do Senhor, né? Às vezes tem uma criança gritando, tem um menino chorando, pedindo alguma coisa. É um momento que a gente investe na nossa vida espiritual. E se a gente parar para pensar, a gente nunca deveria deixar de fazer isso, porque às vezes a gente investe em tantas outras coisas, gasta tempo com tantas outras coisas, sendo que o mais importante é estar aos pés do Senhor. Eu vim conversando com os pastores no carro e dizendo assim: gente, eu estou por fora de tudo, porque agora em dezembro vai fazer 1 ano que eu estou num propósito sem redes sociais, então eu só entro e posto, mas eu deixei de seguir todo mundo, então eu não sei nada de ninguém. E eu era aquela pessoa que seguia todos os políticos, eu me indignava, eu via, falei, cara, não dá mais. Eu vou ficar um tempo fora de tudo. Não quero nenhuma notícia ruim, nem notícia boa. Não quero nenhuma notícia. E aí é quando a gente vê que às vezes a gente investe mais do nosso tempo com coisas que passam e menos com o Senhor. Então parabéns para você que está aqui. Se você está aqui é porque você é uma mulher que escolheu investir o seu tempo em buscar o Senhor, em conhecer mais o Senhor. E eu amo que a gente nunca sai de mãos vazias quando a gente faz isso. Verdade ou não, gente? Então Deus vai falar com a gente. Essa conferência tão linda, tão especial, tem esse tema aqui, né? A graça de Deus em cada estação. E é lindo ver a estação aqui, né? Porque ali onde eu estou, em Orlando, não existem as estações. A gente só vê calor e um pouco de inverno no frio, mas tudo é verde. Então, eu amo que Deus tem uma graça especial. Não desiste de mim não, viu? Em nome de Jesus. Fique aí, viu? Não vai embora, né? De repente ele parou e falou: só porque ela canta e eu não canto, tem alguma coisa contra mim? Meu querido, não, tô brincando. O bichinho tirou 5 segundos para mudar alguma coisa. Nunca mais ele vai dizer: eu toco para essa pastora. Eu tô brincando. Gente, uma salva de palmas para esse louvor aqui, hein? Meu Deus! O tanto que ela fazia assim com a mão e ele... E, gente, ela fazia assim, eles viravam a música, terminavam, já estava em outra música, já estava em outra música. Eu falei: Deus, eu quero essa unção para todas as minhas igrejas, Pai. Ninguém nem sentiu. Gente, esses camaradinhas são profissionais. Gente, ela fazia assim com a música. Sabe, não tinha aquele negócio que quando o coitado do cantor ele faz assim, ó, que muda a música e o músico não sabe mudar? Aí baixa assim o tom. Não teve isso, foi perfeito, lindo, glória a Deus. Vamos dar honra a quem merece honra, verdade ou não? Ou coisa boa a gente louvar sem se preocupar que tá alguma coisa errada, não é? A gente só levanta o nosso louvor. Errado já baixa da gente, né? O deles tem que estar certo. Eu brinco assim, gente, mas a gente tem que valorizar, vamos falar a verdade. Que a gente começou do zero aqui, minha equipe do Brasil já assim, alinhada, todo mundo pronto. O meu povo me conhece tanto, os meninos que viajam comigo quando eu vou pregar, o tecladista e o músico, eles sabem a piscada do meu olho, assim, virei a cabeça, eles já sabem o que eu quero. Aí eu cheguei aqui, eu vi tudo novo, eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu olhava, eu fazia o sinal de surdo, nada funcionava. Mas agora já está funcionando, glória a Deus. Vamos orar. Eu sei que Adriele orou, mas eu queria orar com você mais uma vez. Feche seus olhos aí, sentados como estamos. Senhor, muito obrigada, Pai, pela tua presença aqui nesse lugar. Obrigada por cada mulher que veio, por cada mulher que decidiu investir o seu tempo, a sua dedicação, os seus recursos para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, para estar mais perto do Senhor. Nós estamos aqui porque te amamos, porque te desejamos, porque queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, de maneira única, singular, pessoal. Que teu Espírito Santo venha trazer força, encorajamento, fé. Que nós possamos continuar, apesar das estações difíceis, que nós possamos escolher fazer a tua vontade. Que essa mensagem provoque mudanças na nossa vida, que tenha um antes e depois, que não seja simplesmente uma palavra solta ao vento, mas que encontre em nosso coração morada, que frutifique. Essa é a nossa oração. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia diz em Josué capítulo 4, a partir do verso 1, se você tem sua Bíblia, abra comigo, por favor. Josué capítulo 4, a partir do verso 1. Se você não tem a sua Bíblia aí, não tem problema, você pode ouvir, prestar bastante atenção. Diz assim:
Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Fala comigo, meio. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas, e elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, e as pedras estão lá até hoje. Bom, quando eu vi o tema de vocês e pensei sobre estações, existem algumas estações que são tão gostosas na nossa vida, quando a gente floresce. Existem estações em que parece que tudo na nossa vida coaduna para o bem. Mas, de fato, todas nós passamos por estações difíceis, adversas, tempestuosas, momentos de dor, de aflição. Mas existem algumas outras estações que são tão difíceis quanto as estações das lutas. São as estações das incertezas. As estações que a gente não sabe o que fazer. As estações que a gente não entende o que vem pela frente. As estações das perguntas. É preciso ter muita fé para começar algo. É preciso ter mais fé ainda para terminar. Mas vamos falar a verdade, que é preciso ter uma fé gigantesca para estar no meio do caminho. É preciso ter uma fé muito grande quando se está no meio do caminho, entre o começo e o fim, entre uma palavra e uma vitória. Hoje eu vim ler com vocês o texto de Josué. Ontem eu estava ministrando na minha igreja no culto de mulheres, nesse mesmo texto, alguns capítulos anteriores. E eu confesso que eu ia ministrar a palavra e eu falei: gente, Deus está falando tanto comigo, com Moisés, com Josué, mas eu vou descer um pouco para Josué 4, porque eu sinto que Deus quer falar com cada uma de nós que está aqui hoje e que talvez esteja nesse lugar, nessa estação de incerteza, de dúvida, de meio do caminho. Era assim que estava o povo de Israel. O povo de Israel aqui nesse texto, eles já não estavam mais na alegria da saída do Egito, aquela euforia, fomos libertos, Moisés tirou a gente de um tempo de escravidão, glória a Deus. Eles também não estavam na alegria nem na euforia de entrar na terra prometida e de viver um cumprimento de uma promessa. Eles estavam no meio do caminho. Eles estavam naquele lugar em que tudo que a gente pode fazer é continuar caminhando e crendo que Deus pode e vai fazer algo na nossa vida. Talvez você esteja agora nessa estação, no meio do caminho. E se você não está, um dia você esteve, ou porventura em algum momento você vai estar. Você precisa entender que sua vida, seus sonhos, seus planos, seu futuro, sua casa, sua família, seus filhos, seu chamado, seu propósito, sua liderança são do Senhor. Nada do que nós temos é nosso, verdade ou não? Mas eu amo que Deus coloca sobre as nossas mãos para administrar. É maravilhoso saber que existe algo sobre nossa jurisdição, que Deus coloca nas nossas mãos, que Ele confia a mim e a você o tempo de administrar. E aí, o que é que nós vamos fazer quando a gente precisar administrar o meio do caminho? A gente vai precisar aprender a não desistir. Hoje eu quero fazer 3 perguntas com 3 lições preciosas para quando você estiver bem no meio do caminho. Quando você estiver no meio do caminho, administre as suas atitudes. Fala comigo, atitudes. Ou seja, o que é que você vai fazer? O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Josué capítulo 3, versículo 15 diz assim: quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro da água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã. Na parte de baixo o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio do rio Jordão, e
ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. De fato, esse é um momento histórico, porque o povo de Israel passou 40 anos sob tendas, 40 anos no deserto, 40 anos monta e desmonta, 40 anos andando em direção à terra prometida. E de repente, quando eles estão próximos de entrar na terra prometida, eles enfrentam o quê? Uma perda, um luto inesperado. Moisés se vai. O líder dele, o grande líder, aquele homem que deu a lei, aquele homem que orou e as águas amargas se tornaram doces, aquele homem que clamava ao Senhor e vinha codornizes do céu, vinha o maná, a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Aquele povo estava acostumado com Moisés. Tudo que Moisés pedia para Deus, ele dava. Vamos falar a verdade? Aquele povo estava acostumado com Moisés. Houve um momento que eles chegaram diante do Mar Vermelho. Moisés, levanta as mãos, as águas se partem ao meio. E agora Moisés se foi. E aquele povo estava em luto, em dor, em inesperado sofrimento. De fato, parece que quando a gente está próximo de viver algo muito grande, coisas inesperadas acontecem na nossa vida, verdade ou não? Deus está testando o nosso coração. Deus está testando o nosso coração quando nós estamos bem perto de entrar na terra prometida. E quando situações de dor, de luto que nós enfrentamos, o que é que nós vamos fazer? A pergunta é: administre as suas atitudes. O que você vai fazer? E aí o Senhor olha para aquele povo, acho que tá bom, já deu o tempo do choro para vocês, mas não deu o tempo da murmuração. Olha para Josué, aponta para ele e diz assim: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei com você. E aí Josué, coitado, eu tenho muita pena de Josué, não sei vocês, porque vamos falar a verdade, Josué recebe o cajado, literalmente sem cajado nenhum, recebe a liderança de um povo que deu trabalho para Moisés. Deu ou não deu? Agora estava todo mundo chorando, Moisés, Moisés, mas deu trabalho para Moisés, porque é assim, a pessoa quando morre fica grande, verdade ou não? Mitifica, vira santo, herói. Moisés chora, mas na hora que Moisés mandava eles fazerem algo, era só reclamando: Moisés, você tirou da gente da cebola. É assim, gente, o povo reclama do pastor, fala mal, chora, julga. Quando morre, meu pastor. Não vamos esperar morrer alguém para a gente honrar em vida, verdade ou não? Aquele povo fez isso com Moisés. Só que agora Josué tinha que carregar uma nação enlutada. Era o mesmo que carregar um povo que ele já havia casado, mas que amava outra pessoa. Ele tinha que liderar um povo que estava o tempo todo falando de Moisés. Porque na época de Moisés, porque com Moisés era mais fácil. Porque justiça seja feita. Eles pararam diante do Jordão. E o Jordão, gente, é um rio de águas rasas. Naturalmente, normalmente, dava-se para passar. Mas exatamente na época que Josué vai passar o povo no Jordão, é aquela época da enchente que vem a água do mar da Galileia. E as águas não estavam tão calmas. Eu não sei vocês, mas eu fico pensando: José, poxa Deus, bem na minha vez, na minha hora tinha que tudo dar errado. E o Senhor não me deixou nenhuma varinha mágica de Moisés. Sabe, às vezes a gente fica contendendo contra Deus e pensando: por que o Senhor deu isso aqui a fulano? Por que o milagre de fulano foi desse jeito e comigo foi desse outro jeito? Sabe, Deus não tem compromisso com o método, Ele tem compromisso com a promessa dele. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Agora com A ele pode usar a vara, e com outro Ele diz: entra no Jordão. Com Josué foi assim: eu quero ver se você vai entrar. Eu quero ver o que você vai ser capaz de fazer. Josué teve que fazer o que Moisés nunca fez. Moisés orou e as águas abriram. Mas e Josué? Josué teve que entrar na água. Eu estou falando com gente aqui que Deus está falando com você. Eu mandei você entrar na água. Eu mandei você entrar. O que você vai fazer? Ah, Deus, mas fulana não precisou entrar. Pois bem, fulano é fulano, você é você, Moisés é Moisés, Josué é Josué. Se Deus te deu uma ordem: entre na água, entre na água. O que é que você vai fazer? No meio do caminho, no meio da sua estação. Aquele povo, gente, aquele povo estava mal acostumado. Aquele povo estava mal acostumado com Moisés. Tô com fome, dessa comida do céu. Tô com sede, água da rocha. E aí eles viviam aquilo que eu chamo de a síndrome da torneira automática. Já ouviu falar da síndrome da torneira automática? A gente vai aqui e põe a mão embaixo da torneira. O que é que faz? Sai a água.
A gente está acostumado com a síndrome da torneira automática. Coloca e desce. Mas dessa vez eles precisavam fazer alguma coisa. Eles tinham que entrar no Jordão. Havia uma instrução para eles entrarem e ficar no meio do caminho. Eu amo que quando a gente decide obedecer, mesmo que seja difícil, mesmo que não tenha lógica, mesmo que a gente se veja sozinho, mesmo que a gente diz, poxa Deus, essa é a hora do Senhor mostrar que está comigo. Porque eu fico imaginando Josué dizendo, essa é a hora do Senhor mostrar que o Senhor me chamou de verdade, que o Senhor me comissionou para liderar esse povo. Como é que esse povo vai acreditar em mim se não tem nenhum milagrinho aqui que o Senhor não está fazendo? Eu chego diante do Jordão que esse povo para atravessar, o Senhor nem abre. Às vezes Deus está dizendo, estou mandando você entrar. Eu encontro com você lá no meio do caminho. Talvez tudo que você veja seja água hoje. Continue caminhando. Deus vai encontrar você no meio do caminho. Josué entrou, molhou os pés, molhou os tornozelos, os joelhos. Os sacerdotes entraram com ele, porque isso também já é Deus falando com a gente, que quando a gente precisa entrar em certas situações, é importante ter alguém do nosso lado. É importante ter alguém que vai dizer assim, se tu se molhar, eu molho também. Se molhar teu joelho, eu molho também. Se tu mergulhar, eu mergulho também. Quem tem uma amiga assim, que pode dizer, glória a Deus que eu tenho uma amiga que luta comigo, que quando eu preciso jejuar, ela jejua comigo, quando eu preciso orar, ela, olha, as amigas já estão assim, ó. A gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Josué entrou, molhou, mas chegou no meio do caminho e eles tiveram que ficar parados no meio do caminho. Não sei vocês, gente, mas ficar parado no meio do caminho não é o lugar mais confortável. Não é o lugar mais confortável. As águas se abriram de uma forma milagrosamente no meio do caminho, mas a qualquer momento aquilo poderia voltar. O que poderia passar na mente deles? Qual é a hora que vai voltar a correr essas águas? De fato, o meio do caminho não é o lugar mais confortável, não é o cenário mais bonito, não é a posição mais fácil da nossa vida. O meio do caminho pode ser aquele lugar onde o desânimo vai tentar pegar você, onde a falta de fé vai tentar abraçar você, onde a tristeza vai tentar derrubar você, onde o cansaço vai tentar paralisar você. O meio do caminho é a estação mais difícil da vida da gente. É quando a gente já não está mais naquela alegria de quem saiu, nem está na alegria de quem vai entrar. A gente está no meio do caminho. A gente só enxerga a água de todos os lados. A gente não sabe como vai ser daqui para frente. Estar no meio do caminho não é o lugar mais confortável. Talvez no meio do caminho você esteja cansada, decepcionada, frustrada. Talvez você tenha pensado assim, cansei de andar e parece que eu nunca consigo entrar na terra prometida. Deus te trouxe aqui para te dizer, continue caminhando. Não desista quando você estiver no meio do caminho. Vá até o fim. Eu amo que Josué não disse assim, Deus, não vou entrar no Jordão não. Poxa Deus, com Moisés o Senhor abre, aqui o Senhor me manda colocar o povo tudo dentro da água, esse povo processado. Não é? Ele fez isso? Não. Ele simplesmente entrou. E na hora que ele precisou ficar parado no meio do caminho, ele ficou. Sabe, Deus está nos convidando a ter uma fé que permanece, que vai até o fim. Deus está nos trazendo aqui para dizer, talvez você esteja no meio do caminho, cansada, confusa. Tenha calma, você vai andar mais um pouco, você vai chegar adiante na terra prometida. A gente não pode ser a geração da desistência, a gente precisa ser a geração da permanência. Porque nós vivemos numa época da geração da desistência. Hoje em dia as pessoas começam tudo e param no meio do caminho, já viu? Começa um curso, para. Começa um livro, para. Começa um regime, para. Deus está falando aqui, hein? Começa a academia, para. Nós somos a geração da permanência, gente. Nós não podemos ser a geração da desistência. Eu olho para minhas filhas assim, às vezes elas estão fazendo alguma coisa, mãe, não quero. Eu digo, vai até o fim. Quantas vezes minhas filhas estão lendo um livro, mãe, não quero ler esse livro mais, eu quero ler outro. Eu digo, não. Elas nem me falam mais isso hoje em dia, nem combina mais. Porque eu digo, vai até o fim. Se você para no meio do caminho, você dá um comando para o seu cérebro que você desiste com facilidade. Mãe, é muito difícil. Eu disse, glória a Deus, porque você tem capacidade de ver algo difícil. Laura terminou de ler Tolkien agora, que ela terminou C.S. Lewis, praticamente toda a coleção de C.S. Lewis, e Tolkien ganhou C.S. Lewis para Jesus. Eu falei, você só pega Tolkien quando você terminar C.S. Lewis, porque é um pouco mais profundo. Você tem que encontrar as verdades bíblicas aqui. Ela, mãe, é difícil. Eu digo, tenha calma, uma hora você vai enxergar.
Não pode desistir. Tem que ir até o fim. Porque nós somos a geração da permanência. Se a gente desiste, a gente está ensinando para mim, para você, para o nosso próprio cérebro, que a gente pode parar no meio do caminho. A gente não pode. Eu me lembro uma vez que Sara era bem pequenininha, minha filha mais velha. E ela estava aprendendo a andar de bicicleta. E aí na nossa igreja tinha Tem um espaço bem grande na igreja do Brasil. Tem uma rua assim bem grande dentro da igreja. E aí às vezes eu ia atender no gabinete dia de quinta-feira durante a tarde. E eu levava ela. E levava a bicicleta para quando eu estivesse atendendo no gabinete ou fazendo alguma coisa na igreja, ela estivesse andando de bicicleta. E nisso tinha um rapazinho assim, um jovem da igreja. E ela tem que empurrar, gente. Quem está aprendendo a andar de bicicleta tem que ter alguém que tem força para empurrar a bicicleta. Tem ou não tem? Eu sei que ela pegou aquele menino para Cristo, coitado. Ela disse: tio, vem cá, me ajuda. E o menino empurrando a bicicleta e ela andando. E o menino empurrando a bicicleta e ela andando. E aí quando o menino cansou de empurrar a bicicleta, ele disse assim: Sarinha, vamos parar um pouco, vamos descansar. Aí ela disse: não, tio, não, agora não, a gente não terminou. Ele fez: mas Sara, até Jesus descansou. Aí ela fez: ele só descansou quando terminou o trabalho. Falei: brinca com teologia com a minha filha. Não brinca de Bíblia com as minhas filhas. Tu vai levar um fora. Aí até hoje eu conto essa história, porque a gente só para descansar quando a gente termina o trabalho. A gente não pode desistir. O que é que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Administrar o meio do caminho talvez seja uma das coisas mais difíceis que você vai fazer na sua vida. Porque uma coisa é o gás do começo, a alegria do começo, a fé do começo, as promessas do começo. Mas continuar, mesmo quando você não enxerga, é aí que você entrega uma verdadeira oferta de sacrifício para Deus. Deus está nos convidando a não parar no meio do caminho. Deus está nos convidando a ser como Josué. Não importa se tem água, não importa se com Moisés foi de um jeito. Se Deus mandou comigo desse jeito, eu vou obedecer. Eu vou entrar. E se preciso for ficar parado no meio do caminho, eu vou ficar até segunda ordem. Não desista. Sabe, o meio do caminho é duro, é difícil, é cansativo, a gente chora. A gente se pergunta, a gente clama, a gente jejua: Deus, por quê, Senhor? Mas Deus ainda tem algo, Ele está fazendo algo, Ele está trabalhando em algo, Ele está nos ensinando em algo. Quantas vezes na minha vida eu estive no meio do caminho? E mesmo no meio do caminho eu pensava assim: não tem como sair nada de bom no meio do caminho. Mas aí Deus disse: tem sim. Eu já vivi experiências em que eu ministrei a palavra e quando terminou a palavra, vem alguém e fala assim: pastora, essa palavra mudou a minha vida. Ou talvez em um outro momento, aquela palavra tal. E aí vinha uma pessoa e dizia: pastora, aquela palavra tal mudou minha vida. E a pessoa falando assim: aquela palavra tal, eu pensando: aquela palavra, a pior palavra da minha vida. Eu pensando, o momento e a experiência que eu estava tendo não era a mesma que a pessoa estava tendo. Talvez eu estava num dia tão difícil que eu preguei e no fim eu falei o quê? Mas Deus foi capaz de me usar quando eu estava no meio do caminho. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada. Deus não vai usar você só quando você estiver no gás do começo, nem na esperança do fim. Deus pode te usar no meio do caminho para destravar o início de alguém. Sabe por quê? Porque Deus não desperdiça nada. Gente, nem maldição Ele desperdiça, porque a Bíblia diz que Ele transforma a maldição em bênção. Ele vai desperdiçar o meio do caminho da gente, vai? Não. Então olha para a mulher que está do seu lado e fala assim: no meio do caminho Deus quer usar você. Fala: no meio do seu caminho tem algo para você fazer. Acorda ela e fala: não fique esperando o fim não, é agora. Fala para ela: é hoje. Deus quer fazer algo na sua vida hoje. No meio do seu caminho. Às vezes a razão pelo qual a gente lê alguns milagres na Bíblia, a gente celebra porque a gente já sabe o fim. Agora difícil é a gente celebrar quando a gente não consegue enxergar o fim, quando não sabe como termina a história. E é nesses momentos que a gente diz assim: Deus, mesmo que eu não esteja sentindo a tua fidelidade, eu sei que o Senhor é fiel. Eu sei que o Senhor cuida. Eu sei que o Senhor vai até o fim. Eu sei que o Senhor me deu uma promessa. E se o Senhor me deu uma promessa, eu vou entrar na terra prometida. Josué estava no meio do caminho. Eu não estou entendendo, eu vou me molhar. Se Deus mandou eu entrar, eu vou entrar. Rapaz, se Deus mandou você mergulhar, mergulhe. Se Deus mandou você dar uma pirueta, dê uma pirueta. Eu não sei o que Deus mandou você fazer. Se Deus disse vá, entre.
Sabe por quê? Porque o que você faz quando você está no meio do seu caminho determina como você vai chegar no fim. Determina muito do que você vai viver. Eu amo o texto de Romanos 8:31 que diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, a gente ama essa parte, verdade ou não? A gente ama. Na primeira luta, qualquer pessoa que falou mal da gente, a gente fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Verdade ou não? Mas sabe o que eu amo nesse texto de Romanos? É a primeira frase: que diremos, pois, à vista dessas coisas? O texto está dizendo que mais importante que a resposta é você olhar para a pergunta e entender qual vai ser a sua resposta diante dessa pergunta. Ou seja, qual vai ser a sua resposta diante da dor? Qual vai ser a sua resposta diante da aflição? Qual vai ser a sua resposta diante do meio do caminho? Que diremos, pois, diante dessas coisas? O que é que nós vamos fazer diante dessas coisas? O que é que nós vamos fazer no meio do caminho? O problema é que no meio do caminho a gente está tentando entender o meio do caminho. Não dá para entender o meio do caminho, gente. No meio do caminho a gente só obedece. Às vezes a gente está perdendo o milagre tentando entender o método. E Deus está dizendo: eu não vou te dizer o método. Milagre é milagre. Somente confia. Olha para a vida de José. Vamos falar a verdade. Boa parte da vida dele foi estar no meio do caminho. Ele dorme e sonha. Deus mostra tudo o que ia fazer na vida dele. Mostra a grandiosidade que ele seria, os feixes dos irmãos se curvando diante dele, mostrando que ele seria um grande líder, que ele ia liderar. Mostra tudo. Ele ganha uma capa. Parece que tudo vai dar certo na vida dele. Aí tudo começa a dar errado. É assim, gente. Parece que quando tudo vai ficar bom, piora na vida da gente. Sabe o que é? Que Deus manda a gente pro meio do caminho. Sabe por quê? Porque no meio do caminho tem uma lição que a gente precisa aprender. José foi jogado dentro de um poço. E num poço, certamente ele não tinha comida. Tinha Cheesecake Factory dentro do poço, gente? Tinha? Não. Tinha comida dentro do poço? Não. Tinha fome no poço? Tinha ou não tinha? Um dia ele precisaria aprender a estocar comida para cuidar de uma geração que passaria por fome. Como é que a gente aprende a estocar comida e cuidar da fome com muita abundância? Aprende? Não, a gente aprende passando o quê? Fome. A gente aprende passando fome. Você entende que tem um propósito no meio do seu caminho? Que você pode não estar enxergando, que você pode dizer: por que eu fui parar no posto? Deus está dizendo: tenha calma, estou te dando uma aula de como economizar comida. Aí depois ele vai parar onde? Na prisão. E o que é que ele vive na prisão? Solidão. Como é que a gente aprende a perdoar o imperdoável? Quando a gente sabe o que é estar sem ninguém. Verdade ou não? Para perdoar os seus irmãos, para perdoar a sua família, ele precisava passar pela dor de não ter ninguém. Ele precisava passar pela dor da solidão. E para liderar um povo, como é que ele tinha que aprender? Liderando os piores. Porque a gente só sabe liderar quando a gente lidera gente ruim. Liderar gente boa é fácil demais. Verdade ou não? Aí Deus coloca ele como líder aonde? De um bando de prisioneiros no sentido literal da palavra. Você entende que tudo na história de José estava amarrado, ensinando ele que no meio do caminho tem uma lição que vai preparar ele para o fim da história? Deixa eu te dizer, a capa alguém pode roubar de você. O sonho alguém pode zombar de você. Mas o ensinamento no meio do caminho ninguém tira de você. Há uma lição no meio do caminho para você aprender. Deus nunca vai nos dar um propósito sem antes nos dar uma lição. Deus nunca vai nos levar a entrar na terra prometida sem antes nos fazer passar pelo meio do caminho. O que é que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Entre a revelação e a liberação de Deus na vida da gente, tem o meio do caminho. E o meio do caminho não é algo que o outro pode administrar por nós. Somos nós que precisamos administrar. Às vezes no meio do caminho a gente faz igual uma criança birrenta e mimada. Senta, chora, grita e diz: eu não vou fazer mais nada, eu desisto. E Deus ainda tem paciência de dizer: tá bom, vou deixar você dar um piti aí, mas levanta, viu? Porque se você continuar desse jeito, não chega no fim. Deus está dizendo para mim e para você: não importa se você está no meio do caminho, as suas atitudes vão determinar o que você vai viver no fim. O que é que você vai fazer no meio do caminho? Segundo lugar, quando você estiver no meio do caminho, administre os seus pensamentos. Fala comigo: atitudes, pensamentos. Não, mas fala com vontade, senão você vai dormir. Fala: atitudes, pensamentos.
Ou seja, o que você vai pensar. Porque não é só o que você vai fazer, é também o que você vai pensar, o que você vai lembrar. Então Josué disse: pegue 12 pedras e as empilhem, e no futuro, quando seus filhos perguntarem: o que são essas pedras? Conte a elas o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se iríamos conseguir, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer, e nós chegamos lá. Nós passamos pelo rio. O que foi que Josué fez aqui, gente? Josué fez um memorial. Um memorial. Gente, coisa linda. Eu amo que Deus faz umas coisas com a gente que a gente fica sem entender, mas lá no fim a gente disse assim: ah, agora tudo faz sentido. O povo entrou no Jordão, se molhou, chegou no meio, as águas abriram. E aí quando chega no meio, os sacerdotes estão lá com a arca da aliança. Deus diz assim: agora pegue um de cada tribo e pegue cada uma pedra. Essa pedra vai ser um memorial para que as futuras gerações não possam se esquecer. Eu não sei vocês, mas eu gosto de imaginar as histórias bíblicas. E eu sempre digo que elas são o quê? Cinematográficas e apoteóticas. Driele, que assiste todas as pregações, sabe. Vamos falar a verdade. Eu acho que os pais ficavam contando aquela geração e dizendo assim: olha, essas pedras aqui, vocês sabem o que significam? Essas pedras aqui foi quando Deus nos fez entrar na terra prometida. Nós atravessamos o Jordão, e no meio do Jordão, quando os sacerdotes estavam lá levando os utensílios do templo, a arca da aliança, Deus disse assim: pegue 12 pedras, e até hoje essas pedras estão lá. Mas eu fico pensando que a história foi passando e foi se perdendo no meio do caminho, porque é assim que acontece. A próxima geração já não lembrava tanto. Aí a próxima geração estava dizendo assim: ah, essas pedras aqui, essas pedras foi quando a gente estava atravessando para entrar na terra prometida. E aí do nada Josué fez a gente pegar essas pedras aqui no meio do caminho para Deus mostrar que foi Ele que atravessou. Tudo bem, Deus abriu, mas foi a gente que andou. A história vai se perdendo. E aí quem sabe a próxima geração já estava: quer saber, eu nem me lembro mais o que foram essas 12 pedras. Eu acho que foi alguma coisa ali no meio do Jordão. Sabe, às vezes, quando a gente não lembra, a gente se esquece da graça, do favor de Deus na nossa vida. E é por isso que Deus nos convida a levantar memoriais na nossa vida. Porque quando nós estivermos no meio do caminho, a gente vai precisar lembrar de algo. A gente vai precisar lembrar da bondade e do favor dele na nossa vida no dia mau. Porque se você estiver no meio do caminho hoje, cansada, desanimada, deprimida, frustrada, você precisa se lembrar. Deus está dizendo: qual foi o memorial que você deixou para trás? Qual foi o memorial que você esqueceu? Qual foi o acontecimento e o milagre que eu fiz na sua vida que você se esqueceu? Por que hoje você diz assim: é impossível isso acontecer na minha vida? Se Deus já fez milagres atrás, se sua vida é um milagre, se você tem milagres para contar, Deus está te dizendo: me mostre suas pedras, eu quero ver suas pedras. Não passe pelo meio do caminho sem pegar as suas pedras. Sabe por quê? As pedras são um memorial de que Deus fez e pode continuar fazendo. O texto mostra exatamente isso, que entre o capítulo 4 de Josué e o capítulo 2 de Juízes, a história foi sumindo e eles foram se esquecendo, como diz as escrituras, os feitos do Senhor. Deixa eu te dizer, depois da geração de Josué, a próxima geração já não conhecia Deus. E esse é um grande erro que nós podemos cometer, porque a gente vai se esquecendo dos feitos do Senhor. E quando a gente vai se esquecendo dos feitos do Senhor, nossa fé enfraquece de tal maneira que a gente sucumbe no meio do caminho. Ai, como é que você conseguiu sair do meio do caminho e chegar no fim e entrar na sua terra prometida? Quando eu me lembro dos feitos do Senhor. Quando eu me lembro do que Deus já fez na minha vida. O que é que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? O que você vai fazer? Vai entrar no Jordão? O que é que você vai fazer? Vai entrar no Jordão? O que é que você vai lembrar? Vai pegar as 12 pedras? Deus está te dizendo hoje: não é só fazer, é lembrar. Sabe, nós não podemos nos esquecer. Todo mundo aqui tem um testemunho, e todo mundo deve contar o seu testemunho. Eu amo ouvir as histórias das pessoas, porque todo mundo tem uma história de vida. Se você já ouviu meu testemunho na internet, não assistiu, assista. Com Deus você vai dar conta. Eu já contei várias formas de tudo que eu já vivi nessa minha vida, de abandono paterno, a morte da minha filha e tudo que eu vivi e venci com a graça de Deus. E hoje eu tenho as pedras para mostrar.
Hoje eu tenho as pedras para lembrar do favor e da misericórdia de Deus. E quando às vezes as coisas são difíceis para mim, eu fecho os meus olhos e eu penso, o que é que eu vou me lembrar no meio desse caminho? O que é que eu vou lembrar quando as coisas estiverem difíceis? Eu vou me lembrar que Deus já fez na minha vida. Eu vou me lembrar do favor. Eu vou me lembrar que Deus não deixou eu sucumbir no meio da dor. Eu vou me lembrar que Deus não me deixou morrer no meio da pior da minha aflição. Eu vou me lembrar que Deus me resgatou. Eu vou me lembrar que Deus me levantou. Eu vou me lembrar que na minha igreja a gente começou com 7 pessoas e o favor e a bondade de Deus nos levou a 20 mil pessoas. Eu vou me lembrar, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar da boa mão de graça do Senhor. Eu vou me lembrar. Não se esqueça do que Deus já fez na sua vida. Quando você estiver no meio do caminho, lembre-se do que Deus já fez. E eu não estou falando daquele testemunho que você diz, quando eu tinha 12 anos, pode ser esse testemunho. Mas a minha pergunta para mim e para você hoje, qual é o seu testemunho de hoje? Porque hoje você tem um testemunho para contar. Hoje tem uma história que você precisa se lembrar. Deus fez algo por você hoje que Ele só fez por você. E você pode dizer, hoje Deus me sustentou. Tem gente que chegou aqui debaixo de um testemunho, sim ou não? Deus está dizendo o que é que você vai lembrar. Você vai se esquecer dos feitos do Senhor. Se você souber lembrar a história certa, na hora certa. Não somente isso vai poupar o seu destino, mas o destino de muitas gerações. Sua amnésia pode te destruir. Esquecer do que Deus fez na sua vida pode te deixar presa a uma dor. Pode te roubar a esperança, pode te roubar a fé, pode te roubar de entrar na terra prometida. E não é isso que Deus quer para mim e para você, amém? Se você quer entrar, você precisa se lembrar. Mas sabe qual é o problema? A gente se acostuma com a bênção. A gente se acostuma com o favor. E a gente deixa de olhar para isso como graça e favor de Deus na nossa vida. Uma vez eu estava viajando numa cidade muito bonita, entrei no táxi. E o taxista estava me levando. Cada lugar que eu olhava eu dizia, meu Deus que lindo, olha que lindo. Eu gosto de ver a beleza, eu gosto de admirar a beleza. Eu não gosto de ser aquela pessoa que um dia parou de admirar. Hoje eu vim e passei com a pastora, eu olhava as árvores, meu Deus que lindo, laranja. Na minha cidade é só verde. Acho que a pastora devia estar dizendo assim, um bando de árvore laranja. E eu, ai que lindo. E eu estava no táxi, que lindo, meu Deus, que lindo. Até que o taxista disse assim, você está achando tão bonito assim mesmo? Eu tô, você não está vendo que lindo isso aqui, esse morro? Aí ele fez, às vezes a gente está tão acostumado com isso que a gente pode deixar de perceber a beleza por causa exatamente do costume de olhar todos os dias para esse mesmo lugar e não perceber que esse lugar é algo precioso que Deus nos deu. Às vezes nós estamos olhando para o favor e a graça de Deus na nossa vida e às vezes a gente não está percebendo que isso é um favor. A gente se esquece de agradecer por aquilo que um dia a gente chorou tanto e pediu a Deus. Hoje a gente está casado e às vezes a gente reclama do marido, reclama. Mas quantas vezes tu dobrou esse teu joelho pedindo a Deus para casar? Verdade ou não? Tu dizia, Deus, tem compaixão de mim, Senhor. Rapaz, teu marido é um milagre, tu estás aí reclamando porque ele é bagunceiro. Esquece, aceita. Tem coisa que não muda não, gente. Você fica brigando com isso pro resto da vida. Tudo bem que meu marido é organizado, glória a Deus, eu também sou, porque se ele não fosse poderia ser ruim para mim. Mas deixa eu te dizer, tem coisa que não vale a pena. Vai passar o resto da vida brigando. Fala, mulher, tu já tá com 20 anos de casado, tu ainda não aceitou que ele é ruim nisso. Aceita, é melhor aceitar. Eu não uso essa expressão, mas porque tem uma ideologia política por trás, mas é a verdade. Gosto nem de falar de certos números aqui. Amém. Não se esqueça. O que é que você vai lembrar? Lembre que seu marido é um favor e a graça de Deus na sua vida, se você tem, os filhos, a casa que você tem, a cama que você dorme. E às vezes nossos filhos estão tão acostumados com o favor de Deus na vida deles, né? Que a gente não ficar lembrando, eles se esquecem também. Aí a gente cria uma geração doente. Eu na minha casa, quando eu chego de casa, eu vou entrar no carro, Deus sabe que não é mentira, Deus é minha testemunha aqui. Eu estou dentro do carro, eu vou chegando no estacionamento, vamos todo mundo agradecer
agradecer que a gente tem uma casa. Glória a Deus, Senhor, obrigada porque a gente tem um lugar para voltar. Tem gente que está morando na rua agora, a gente vai chegar. A gente tem uma cama, a gente tem um lençol bom, a gente tem ar-condicionado. Aí eu começo a agradecer e louvar. Por quê? Não. É porque se eu não fizer isso, eu não estou ensinando as minhas filhas que uma casa é uma coisa muito grande, que uma casa é um favor muito grande que eu não merecia, que uma cama é muita coisa. Porque um dia eu já entrei na África, num latão, parece uma lata de sardinha. Eles dormem num lugar que parece que está cozinhando sua carne de tão calor que é, no chão batido. Se você não se lembrar, você vai sucumbir no meio do caminho. Mas Deus está chamando uma geração de mulheres que no meio do caminho não vai desistir, porque vai dizer: eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar do favor de Deus na minha vida. Eu vou me lembrar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, que pode parecer pequeno, é grande. É só colocar em perspectiva. Lembre-se. Lembre-se. Não esqueça você, nem deixe as próximas gerações se esquecerem. Quando você estiver no meio do caminho, o que você vai fazer? Vai entrar no Jordão? O que você vai lembrar? Vai pegar as pedras? E terceiro, quando você estiver no meio do caminho, o que você vai dizer? O que você vai falar? No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O que você vai dizer? O que você vai fazer? O que você vai lembrar? O que você vai dizer? A verdade é que o diabo quer que a gente se cale. Ele não quer que a gente conte o nosso testemunho. E você tem um testemunho para contar. Você pode ter vivido um grande milagre. Você tem pedras nas suas mãos. Mas talvez você parou de falar. Você parou de falar. Sabe, eu me pergunto se as batalhas na nossa vida estão se tornando maiores do que as vitórias, o favor e a graça de Deus na nossa vida. Maior do que a memória das bênçãos e daquilo que Deus já fez. Se você parar de contar a história, você não valoriza. Você precisa contar a história. O que você vai dizer? O texto diz que ele disse assim, quando os nossos filhos perguntarem. Você precisa ter pedras para que quando seus filhos perguntem para você: pai, mãe, o que significam essas pedras? A gente vai olhar para eles e vai dizer assim: essas pedras, meus filhos, significa que eu permaneci, que eu não desisti, que no meio do caminho eu continuei. Você precisa falar. Você precisa dizer no meio do caminho o que Deus fez. E enquanto você estiver andando no meio do caminho, fale. O que Deus está fazendo na sua vida hoje. Fale hoje o que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente está falando hoje a luta. E por que também a gente não fala o que Deus está fazendo? Hoje eu estou passando por um problema. Eu estou passando também por um. Mas enquanto eu estou passando por um problema, eu também estou vivendo um favor extraordinário de Deus na minha vida. O problema é que a gente dá mais voz para o problema, para a luta, para a enfermidade, para Satanás, para o diabo, para o cão, no inferno, o diabo, e a gente não dá para Deus. Verdade ou não? Que dificuldade que a gente tem de glorificar a Deus, gente. Que dificuldade que a gente tem de abrir a boca e dizer: eu tenho motivos de sobra para engrandecer e louvar o nome do Senhor nesse dia. Que dificuldade que a gente tem de levantar e dizer: esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro, eu me regozijo nele, esse é o melhor dia da minha vida. Eu me acordei com ar para respirar, eu me acordei com vida, eu tenho força, eu tenho trabalho, eu tenho pão, eu tenho alimento, eu tenho uma casa, eu dormi à noite. Às vezes a gente está perdendo os grandes milagres porque a gente pensa que os grandes milagres só vão acontecer quando a gente vencer as grandes batalhas, mas na verdade Deus está dizendo: você não agradece nem os pequenos milagres? O que é que você vai dizer? Sua boca vai contar sobre o meio do caminho. Às vezes a gente está contando tantas histórias pra gente, né? A gente está contando que a gente foi esquecido, que Deus se esqueceu, que Deus não se importa, que Deus não está vendo. E Deus está dizendo no céu: oi? Estou aqui do seu lado o tempo todo. Nunca te deixei, nunca te desamparei. A palavra diz que o Senhor, Ele deixou para mim e para você o Espírito Santo, o nosso paracleto. O termo no original diz: aquele que foi feito para estar ao nosso lado.
Ou seja, você está bem, Ele está do seu lado. Você está mal, Ele está do seu lado. Você está num dia bom, Ele está do seu lado. Você está celebrando, Ele está do seu lado. Você está chorando, Ele está do seu lado. Você está com muito, Ele está do seu lado. Está com pouco, Ele está do seu lado. A conta está cheia, Ele está do seu lado. Está passando necessidade, Ele também está do seu lado. Deus nunca nos abandona. Eu estou em festa, Deus está do meu lado. Eu estou no luto, Ele permanece comigo. Deus não nos abandona. Deus não quer somente contar a sua história. Ele quer contar a história dele através da sua história. Ele quer contar a história dele através da sua história. Você pode olhar para a minha vida, olhar para o meu testemunho, ver eu falando. E você pode dizer, uau, Deus fez. Sim, Deus fez. Você pode se alegrar, você pode celebrar. Mas é Deus que você sente. É o que Deus fez. É a história dele sendo contada através da minha. Deus quer contar a história dele através da sua história. O que você vai fazer, o que você vai lembrar, o que você vai dizer quando você estiver no meio do caminho. Ah, eu só vejo água. Entre. Se Deus mandou você entrar, entre. No meio do caminho Ele te encontra. No meio do caminho Ele faz um milagre. Ah, eu estou cansada, eu não estou entendendo nada. Deus mandou pegar uma pedra porque Ele está me ensinando a você não se esquecer. Ele está te dizendo, lembre-se do que eu já fiz. Porque lá na frente você vai enfrentar outras guerras maiores. E você vai precisar dessas pedras para vencer as que estão lá na frente. E por fim, o que você vai dizer? Você vai honrar o nome do Senhor? Ou você vai dizer, não, a gente simplesmente passou. Você vai dizer, foi a boa mão de graça do Senhor que me trouxe até aqui. Eu quero falar com você que talvez está no meio do caminho e esteja cansado. Vou te dizer, o meio do caminho não é um lugar confortável, não. Tem hora que a gente está no meio do caminho e a gente diz assim, Deus, eu me esforcei tanto, tanto. A impressão que eu tenho é que tem algo me impedindo. Eu estou cansada. Me falta forças. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar. Sabe, é normal, a gente é ser humano. A gente passa por esse momento de chegar no meio do caminho e não saber o que fazer. De chegar no meio do caminho, de se sentir impotente. Eu fico imaginando Josué no meio daquele povo julgando. Eu fico imaginando que enquanto ele estava passando ali no meio do Rio Jordão, ele ouviu muita coisa. Ouviu ou não ouviu? Ouviu. Certamente tinha umas criancinhas assim ao redor dele, pensando, vixe, que coisa estranha. Na época de Moisés a gente não precisava se molhar, não. Você que agora que Josué é o líder, a gente tem que entrar na água? Certamente ele foi julgado. E às vezes a gente só quer continuar quando todo mundo ao nosso lado estiver aplaudindo, não é? Ora, o que a gente está querendo ser? Melhor que Josué? Josué teve que passar aquele povo todinho ouvindo as memórias do que Deus fez por meio de Moisés. Ah, porque com Moisés foi assim. Mas deixa eu te dizer, ele não deixou as críticas, não deixou os julgamentos, não deixou as vozes contrárias o impedirem de entrar na terra prometida. Os impedimentos vão vir. Vai vir desânimo, vai vir cansaço, vai vir julgamento, vai vir uma palavra contrária. Vai vir Deus não está com você, porque se ele tivesse já tinha aberto. Certamente ele deve ter ouvido isso também. Mas ele simplesmente foi até o fim. Não pare, não desista. Um dia seus filhos vão perguntar, mãe, o que significam essas pedras? E você vai poder dizer, essas pedras, meu filho, significam que eu não parei. Eu não desisti. Eu fui até o fim. Não sei se você já ouviu falar do sprint final da corrida, que é quando o corredor tá ali. Quem é corredor de rua sabe. Tá correndo. Olha aí, ó, os corredores de rua bem metidos, já levantando a mão. As blogueiras. E aí no começo você tá assim, ó, todo mundo tirando foto. Você tá ali no começo, no gás todo. Vai chegando o fim, você já tá morrendo. Tudo que você quer é ultrapassar a linha de chegada. E aí, para ultrapassar a linha de chegada, existe esse termo chamado sprint final da corrida, que é aquele fôlego que você puxa da onde você pensa que você já não tem mais força. Você puxa aquela força e dá um último estirão para correr e atravessar a linha de chegada. Deus quer nos dar um fôlego do sprint final da corrida aqui essa tarde.
Talvez você está aqui cansada e Deus está dizendo assim: eu vou te dar aquele último fôlego que você precisa para continuar a jornada, para não parar, para ir até o fim, para correr a corrida que te foi proposta e chegar na sua terra prometida. Levante suas mãos. Levante suas mãos, você que está aqui. Se você está porventura aqui, se puder o louvor subir aqui e cantar. Se porventura você esteja cansada, desanimada, se você hoje precisa de um toque especial do Espírito Santo, se você se sente ferida, machucada, julgada, se talvez você esteja no meio do caminho, você ouviu uma palavra contrária, uma enfermidade, uma dor, uma impossibilidade, uma dificuldade na sua casa, na sua família, Deus está te dizendo: não acabou. Ainda não acabou. Você vai continuar. Você vai chegar na terra prometida. Se você precisa de uma porção especial do Espírito Santo, feche seus olhos. Ele está aqui. Ele está aqui. Comece a clamar por Ele, comece a orar. Aí no seu lugar, comece a clamar, comece a pedir: vem Espírito, vem Espírito. Espírito Santo, vem aqui essa tarde. Espírito Santo, nós te damos liberdade aqui, esse lugar. Nós estamos aqui com mulheres, talvez cansadas, frustradas, desanimadas, mulheres no meio do caminho, mulheres que não enxergam o fim, mulheres que já lutaram tanto, que já correram tanto, que já nadaram tanto, que não conseguem enxergar à frente. Nós estamos com mulheres dependentes do Senhor, e nós queremos orar por cada mulher que está aqui. Nós queremos te pedir uma força, um fôlego sobrenatural do Teu Espírito Santo essa tarde, Senhor. Uma cura, um toque no coração, na mente, nas emoções, Senhor. Aquilo que estava morto, traz vida essa tarde, Jesus. Traz vida. Aquele sonho que estava enterrado, aquilo que já estava desacreditado. Espírito Santo de Deus, nós levantamos as nossas mãos e nós queremos receber, Senhor, um novo fôlego. Nós queremos ouvir da Tua voz, assim como o Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, não tenha medo. Deus está falando com você, irmã. Deus está falando com você, minha querida. Deus está dizendo: somente esforça-te,